dos campos da Tecnobank. Acho que a Isa começou Desculpa, a gravar Déia, aqui agora. eu ia esperar você falar, mas já estava tão bom que tudo que você estava falando, aí eu falei, bom. Não, fica tranquila. Inclusive, a gravação, gente, a gente conta com todo mundo que não está aqui nesse momento. De repente, vocês poderem ser multiplicadores, também convidar o pessoal a assistir esse conteúdo depois, a gente vai disponibilizar, o time de comunicação vai ajudar a gente a divulgar aí para todo mundo. Esse material todo vai estar acessível aí não somente hoje, mas hoje a gente conta aí com a presença de vocês, e a presença mesmo que é entrega, né, de querer ouvir, de estar disponível, né, e acessível para o conhecimento que a Jamília vai compartilhar aqui com a gente. Hoje a gente está trazendo a Jamília, que já tanto falei, mas ela é a analista de projeto da Transcendemos, ela é especialista, com mestrado em psicologia social, um currículo aí que ela vai poder apresentar para a gente, que vai ser o fio condutor aqui para esse nosso bate-papo. Então, mais uma vez, eu agradeço demais a presença de todo mundo, o espaço que a Tecnobank está disponibilizando para a gente, que esse seja mais um de muitos encontros e que a gente consiga, de fato, trazer cada vez mais pautas, mais conteúdos para todo mundo, viu? Muito obrigada, gente. Jamile, contigo. Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada, Déia. Queria agradecer as palavras e parabenizar vocês pela ação, não só essa ação, mas o que vocês têm feito nesse mês do orgulho, todas as iniciativas de vocês, de diversidade e inclusão, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? Estou muito feliz de estar compartilhando esse momento aqui com vocês. E já começando, sem muitas delongas, vou compartilhar aqui minha tela, para a gente já começar esse papo aqui, essa conversa que a gente vai ter. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Sim, sim. Beleza. Sim. Então, gente, né, o nome desse encontro que a gente tem hoje, né, de complicando a pauta LGBTI+. Essa pauta, como a Déia já falou, é um assunto super importante, a gente vai entender um pouco por que a gente ainda precisa falar sobre esse assunto, quais que são as implicações disso e como que a gente pode agir enquanto pessoas aliadas da comunidade LGBT, né? Porque nós não precisamos ser parte da comunidade para estar aliados, para agir contra a LGBTfobia e criar esses espaços mais diversos e inclusivos para uma sociedade e um espaço de trabalho mais equitativo, né? Então, novamente, queria agradecer todo mundo que está aqui, que dispôs esse tempo para ter esse momento tanto de aprendizado quanto de compartilhamento. Queria dizer que isso aqui, esse é um espaço seguro, então não tem nenhuma pergunta errada, vocês podem me interromper a qualquer momento que eu estiver falando, falar assim, olha, Jamile, não entendi isso daqui, me explica direito, ou isso tem a ver com aquilo. No final, a gente vai ter um momento para perguntas, perguntas mais gerais, mas se vocês quiserem perguntar, tanto abrindo o microfone, quanto levantando a mãozinha, quanto colocando no chat, a Déia ela vai estar vendo essas perguntas. E se for algo que é relacionado ao que eu estou falando no momento, vocês podem me interromper, podem perguntar, que a gente conversa mais a fundo sobre isso. Quem não estiver falando no momento, queria pedir para silenciar o microfone, para a gente não ter barulhos e interrupções. Quem se sentir confortável, eu gostaria de pedir para ligar a sua câmera, porque é sempre bom ver a carinha com quem a gente está falando aqui. E dizer que a participação de vocês é essencial, que, como eu disse, daqui é uma conversa, eu estou aqui tanto para compartilhar meus conhecimentos, mas para ouvir vocês também, se vocês quiserem não só trazer dúvidas, mas comentários, trazer um compartilhamento de experiência, sintam-se à vontade. Começando apresentando um pouco, né, da Transcendemos, que é essa consultoria onde eu atuo. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar da Transcendemos, né? Mas ela foi fundada por essa aqui, a Gabriela Augusto, que é a nossa CEO fundadora da Transcendemos, que fundou essa consultoria, que é uma consultoria de diversidade e inclusão, em 2017,
quando ela estava passando por uma transição de gênero, né, se entendendo enquanto uma mulher trans, e entendeu que ela queria construir lugares onde fosse seguro para outras pessoas existirem como ela mesma, né? Não só para essas pessoas terem até emprego, né, lugar para trabalharem, mas que esses lugares fossem seguros psicologicamente, como a Deia estava falando, né? A gente poder falar, eu sou uma pessoa LGBT no espaço de trabalho, pensando que alguns anos atrás isso seria impensável, isso já é um grande avanço, uma grande conquista. E eu me chamo Jamile Souza, né? Como a Deia já falou aqui, eu sou uma mulher branca, cisgênera, bissexual e nortista. Sou paraense, inclusive estou em Belém do Pará no momento. Eu sou mestre em psicologia social, sou pesquisadora de gênero e sexualidades e eu atuo como analista de projetos na Transcendemos. E, além disso, eu atuo na área de educação e de treinamento, não só com palestras, mas treinamentos mais imersivos. Já há um tempo para Transcendemos, com diversas empresas de diversos setores. Aqui tem as minhas redes sociais, se vocês quiserem me adicionar, fiquem à vontade, tanto no meu LinkedIn, que é Jamile Souza, quanto no meu Instagram, que é @jam.ssouza. E queria pedir para vocês seguirem o Instagram da Transcendemos, que é @transcendemos_. E queria dizer que, se vocês quiserem, sintam-se à vontade também para, se quiserem compartilhar no Stories essa ação, só não esqueçam de marcar a gente, que a gente também adora ouvir vocês, o feedback de vocês, o que vocês acharam dessa conversa. Gente, eu vou só... Vocês estão vendo aqui essa tela de baixo, aparecendo um dos slides? Eu sou só o laser point, só e o texto, mais nada. Ah, tá. Então não está aparecendo onde que está nos slides. Não. É que está aparecendo para mim, isso. Bom, gente, então, já começando esse nosso papo, eu queria trazer essa pergunta, né? Diversidade e inclusão. Por que que a gente precisa falar sobre esse assunto? Por que que é um tema importante? E aí, eu acho que é bom a gente iniciar já fazendo uma diferença entre o que é diversidade, o que é inclusão, porque muitas vezes as pessoas acham que são sinônimos, que é a mesma coisa, que são palavras que significam coisas extremamente parecidas, só que, apesar delas necessitarem andar juntas, elas são coisas completamente diferentes. Então, a diversidade, ela é esses dados sobre cada pessoa, cada ser humano. É como se fosse a nossa demografia. Então, a diversidade tem a ver com o gênero da pessoa, tem a ver com sexualidade, tem a ver com raça, etnia, tem a ver com onde a pessoa nasceu, qual a religião dela, qual a cor do cabelo dela, enfim. Tudo isso, esses dados, essas nossas diferentes diferenças, elas são a diversidade, elas criam esse espaço de, na verdade, nós juntos somos a diversidade. Então, tem pessoas que acham que diversidade são só pessoas LGBT, ou só pessoas negras, ou mulheres, pessoas com deficiência. Mas, na verdade, é a junção de todas essas diferenças, essas diferentes possibilidades de ser humano que compõem a diversidade. Tá, mas o que é inclusão, então? A inclusão são atos, é um posicionamento para que as pessoas, essa diversidade, ela coexista de uma forma mais justa e igualitária. Então, tem gente que fala assim, que não é só sobre ter um lugar na mesa, mas é sobre também poder falar nessa mesa e sobre ser ouvido nessa mesa, independente de qual seja o recorte de diferenças, de experiências, de quem você é. Isso pensando tanto fisicamente, quanto a sua experiência de vida, de qual classe social você vem. Então, a inclusão seria todo esse processo, esse caminho que a gente tenta percorrer para que os espaços eles sejam diversos e não haja uma hierarquia de diversidade.
Então, uma coisa que é muito importante é que a gente entenda que nós não somos todos iguais, porque todas as pessoas são diferentes. E está tudo bem. O importante é que essas diferenças elas não impliquem em desigualdades. Que diferença ela não é necessariamente desigualdade. O importante é nós valorizarmos as diferenças. E por que que isso é tão importante, né? Isso não é só sobre... claro que a gente quer criar um espaço como sociedade, né? Um espaço mais justo, mais equitativo, mas não é só a diversidade e inclusão, ela não é algo que é um ganho só para pessoas de grupos subrepresentados e minorizados. Ela implica majoritariamente na sociedade, nos negócios. Então, eu trouxe aqui alguns dados, que são umas pesquisas da Boston Consulting Group, da Deloitte, da McKinsey, que são consultorias que têm pesquisado sobre diversidade e inclusão e têm trazido dados sobre o quanto que empresas mais diversas e inclusivas elas têm vantagens competitivas em comparação aos seus pares, a empresas similares, né? Então, diversidade e inclusão tem uma relação com espaços mais criativos, porque quanto mais diverso for esse espaço e as pessoas tiverem essa oportunidade de se manifestar, as suas vozes e suas opiniões sejam ouvidas, mais perspectivas nós vamos ter. Então, menos pontos cegos nós também vamos ter sobre um assunto. Isso implica na gestão de riscos, implica na criatividade para projetos, para novas ideias, para inovação no geral. Também tem uns dados da Deloitte, por exemplo, que mostra que equipes com líderes inclusivos têm 17% mais chances de relatar que têm alto desempenho, 20% mais chances de dizer que tomam decisões de alta qualidade e 29% mais chances de relatar comportamento colaborativo. Então, aqui é um ponto também que mostra como a liderança está comprometida com gerir uma equipe mais diversa e tornar essa equipe mais inclusiva para todas as pessoas, faz com que as pessoas elas tenham uma colaboração melhor nos espaços, o desempenho delas é mais alto, a equipe se torna mais produtiva, além de ter relação com a performance financeira da empresa no geral. Então, empresas que estão comprometidas com diversidade e inclusão, elas costumam ter uma performance financeira que é acima dos seus competidores. No final, o que eu quero dizer, né, com tudo isso, trazendo todos esses dados aqui, que todo mundo ganha quando valorizamos a diversidade. Não é só sobre... não é uma questão de... Tem pessoas que veem isso das pautas de diversidade, das ações, quase como um favor para alguns grupos, uma caridade, mas isso impacta em todo mundo, impacta naquela pessoa que vai estar trabalhando, que ela se sentindo mais incluída no espaço, mais pertencente ao espaço, isso aumenta a taxa de felicidade dela. E pessoas mais felizes, elas funcionam melhor, elas são mais produtivas, e tendo essa visão de pessoas diversas ocupando cargos mais altos, essas pessoas que são similares, elas conseguem se ver também alcançando esses lugares. Então, essa representatividade ela é super importante, porque cria um ambiente mais seguro, esse ambiente mais inclusivo, as pessoas se sentem mais pertencentes, mais comprometidas, e isso, no final, impacta em números. E aí já a gente trouxe essa percepção, né, sobre a diversidade e inclusão, né? A gente já entendeu, tá bom. Diversidade e inclusão é uma pauta importante, né? Não só para as pessoas que são consideradas diversidade, mas para todas as pessoas, isso impacta em todo mundo. Mas falando da pauta LGBT especificamente,
por que que a gente precisa falar disso, né? Por que que a gente ainda precisa se reunir para discutir essa pauta em específico? Então, eu trouxe aqui alguns dados sobre a realidade de pessoas LGBTs no Brasil. Então, a cada 1 hora, uma pessoa LGBT+, é agredida no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pelo SUS. Essa pesquisa, ela é com base nas pessoas LGBTs que chegam no SUS pedindo atendimento após uma agressão. Ou seja, esses dados eles são subnotificados, porque não é todo mundo que sofre uma agressão, né, de homofobia, de transfobia, que chega a ir no SUS e relatar o que aconteceu. Então, esse dado eu acho que ele é muito chocante, porque se a gente pensar que no final desse webinar, uma pessoa LGBT vai ter sido agredida aqui, né, fazendo essas contas de daqui a 1 hora, a gente consegue materializar essa questão, entender isso de uma forma mais próxima, né? E aí, tratando do próprio ambiente de trabalho, né, como é a realidade dessa comunidade nas empresas, 68% das pessoas da comunidade LGBT+, já viram ou ouviram algum tipo de comportamento discriminatório no trabalho. Hoje saiu uma pesquisa, não sei se foi hoje ou foi ontem, que saiu uma pesquisa da Great Place to Work na CNN Brasil, que fazia um mapeamento de quais eram os grupos mais discriminados no ambiente de trabalho. E a comunidade LGBT é o grupo mais discriminado. Assim, falando dos grupos subrepresentados, depois vem a comunidade indígena, as pessoas indígenas e pessoas negras. Então, esse dado nem está aqui, né? Nem deu tempo de colocar, mas eu estava vendo hoje, achei super importante trazer também essa perspectiva, porque alguns desses dados eles já fazem mais de 1 ano, mas esse dado que eu estou trazendo, ele foi lançado agora, né? Então, a gente vê que não mudou muita coisa, por mais que tenham tido avanços. Tem outra pesquisa do IBGE que disse que 33% das empresas no Brasil não contratariam pessoas LGBTs para cargos de chefia. E por isso, não só por isso, né, mas 61% dos funcionários LGBTs no Brasil optam por esconder a sexualidade dos colegas e gestores. Então, esse exemplo, eu vou pegar um exemplo da Andrea, né, de começar essa conversa falando, eu sou uma mulher LGBT, olha, ela não faz parte dessa maioria que opta por esconder, mas então quer dizer que há um espaço seguro propício para isso, né? Para falar quem se é. E aí, saindo dessa perspectiva, né, de individual ou de relações interpessoais, indo para o quanto que isso afeta, existe um dado que mostra que 405 bilhões de dólares é o custo anual da LGBTfobia para a economia brasileira. Então, baseado em produtividade, em turnover, em processos judiciais, né? E isso implica não só, né, essas perdas por processos judiciais, pensando em danos morais, homofobia, tudo isso, mas essa perda de talentos. Eu já ouvi, trabalhando nessa área, né, com diversidade e inclusão, já vi diversas vezes pessoas chegando comentando sobre problemas que tinham tido, né, no histórico das empresas, que uma pessoa ela tinha se demitido por não aguentar piadinhas, comentários homofóbicos. Então, as empresas acabam perdendo talentos por não ter ambientes seguros para pessoas LGBTs. E aí, muitas vezes, a gente acha que é uma piadinha, né? Mas tem uma citação muito boa de um documentário que é Mulheres na Ciência, na Netflix, se vocês quiserem assistir. Que a cientista ela vai falando sobre essas piadinhas, esses comentários, né? E aí ela fala assim, 1 tonelada de penas, ela não deixa de pesar 1 tonelada. Então, por mais que aquela piadinha, aquele comentário, ele possa ser uma pena, vai se somando, que vira um peso de 1 tonelada.
E aí, pensando em toda essa realidade, né, queria saber se vocês já conheciam esses dados, se é alguma coisa nova para vocês, quem quiser comentar no chat se já sabia. Mas eu queria trazer esse primeiro momento, né, de aproximação com esses dados aqui, para vocês entenderem um pouquinho, né? Claro que eu trouxe, assim, é muito mais amplo do que isso, mas eu trouxe alguns dados mais gerais, para a gente pensar, né? Assim, isso é um dos motivos para a gente estar falando sobre a pauta LGBT+, né? E aí isso entra numa perspectiva de que, tá, a gente está falando sobre isso, para a gente também poder agir para mudar essa realidade. Porque promover uma cultura de respeito, ela é responsabilidade de todas as pessoas. Então, você não precisa ser LGBTI+, para ser uma pessoa aliada na luta contra a LGBTfobia. E aí, o que a gente pode começar a fazer, né, enquanto pessoas aliadas? Eu acredito, né, que o primeiro passo, como alguém que é não só da área de diversidade e inclusão, mas da área da pesquisa, da educação, que o primeiro passo é a gente se dispor a conversar sobre isso, a entender um pouco mais, a se aproximar da pauta. Então, vocês estarem aqui já é um primeiro passo nessa busca para ser uma pessoa aliada da luta anti-LGBTfobia. E aí eu queria convidar vocês a fazer um pequeno exercício. Se vocês puderem pegar um lápis, um papel aí do lado, queria convidar vocês para me acompanhar aqui nesse exercício. Ou se não tiverem lápis e papel, gente, podem abrir o bloco de notas aí, só queria saber se tem como fazer isso. Beleza? Estou vendo algumas Acho pessoas que dá fazendo todo assim. mundo para se organizar assim, Jamile. Dá um minutinho, já pegaram aí? Beleza, gente. Então, começando aqui o exercício, no bloco de notas dá, pois é, no bloco de notas tá tudo em mãos. Eu queria que vocês colocassem, quem está com papel, né, colocar eu sou, aí fazer um tracinho e colocar eu gosto do outro lado. E quem está com bloco de notas, escrever um em cima e um embaixo, né, porque a gente vai fazer separadamente, então não precisa ir saindo. Então, esse exercício é um momento assim vai ser muito simples, gente, não vai ser nenhuma prova, mas é mais um momento de autorreflexão. Então, eu vou fazer junto com vocês. Eu sou de Belém do Pará, como eu já disse, né? Sou paraense. Eu sou analista de projetos, eu sou destra. Aí, se vocês quiserem escrever de onde vocês são, o que vocês fazem, ou não sei, coisas sobre vocês. Umas 3 coisinhas já é suficiente. E aí, para além disso, né, para além de eu ser de Belém do Pará, para além de eu ser analista de projetos, para além de eu ser destra, eu sou uma mulher também. Aí queria pedir para vocês também escreverem o que é relacionado a isso da identidade de vocês. Já na coluna do eu gosto, queria que vocês escreverem coisas que vocês gostam. Tanto coisas que vocês gostam de você. Eita, deu um eco aqui. Então, eu gosto de viajar, eu gosto de assistir filme, eu gosto de tacacá, que é uma comida típica daqui, né, do Pará, não sei se alguém conhece. E eu também gosto de pessoas. Isso faz parte, isso compõe
o que eu gosto, o que faz parte também da minha identidade, essas coisas que eu gosto também me compõem como um ser humano. E aí, dentro desses dados, né, que a gente elencou sobre a gente, sobre a nossa identidade, sobre quem a gente é, sobre o que a gente gosta, né, tem 2 dados específicos que têm a ver com a pauta que a gente está falando. Então, quando eu falo eu sou mulher, isso tem a ver com a minha identidade de gênero. E quando eu falo eu gosto de pessoas, isso tem a ver com a minha orientação sexual. E aí, nesse exercício, a minha intenção foi trazer para vocês que, para vocês entenderem que não são só pessoas da comunidade LGBT que têm orientação sexual ou pessoas da comunidade LGBT que têm identidade de gênero. São conceitos que fazem parte da existência, da identidade de todas as pessoas. Então, a identidade de gênero, né, eu trouxe aqui esse bonequinho que a gente chama o biscoito de gênero. Não sei se ele é aquele gingerbread, né? Tipo aquele que tinha do Shrek. E aí, para trazer essa separação assim, do que é cada coisa, já que é muito fácil a gente confundir identidade de gênero com orientação sexual, com sexo, expressão de gênero. Bom, afinal, qual que é a diferença desses termos? Então, identidade de gênero tem a ver com como a gente se identifica. Então, quando eu disse eu sou uma mulher, essa é a minha identidade de gênero. Eu me identifico enquanto uma mulher cisgênera, que eu vou explicar isso daqui a pouco. Quando eu falo que eu gosto de pessoas, e aí eu digo que eu sou uma mulher bissexual, isso tem a ver com a orientação sexual, que é essa atração que a gente sente por outras pessoas e que não depende da identidade de gênero. Tem até um coraçãozinho aqui nesse desenho, e aí eu faço essa piada muito ruim, que no coração ninguém manda, então... mas que eu acho que dá o tom para todo mundo entender, né? O que tem a ver orientação sexual, né? Que não é uma opção, mas é uma atração que a gente sente e que é algo que a gente não controla, né? Já o sexo, ele é uma combinação de aspectos corporais da pessoa. Então, tanto a anatomia sexual, que pensando assim nos órgãos do nosso corpo, nos formatos, na aparência, quanto pensando no nosso funcionamento hormonal e os cromossomos, XX e o XY. E no sexo a gente pode entender, né, que existem tanto, a gente é ensinado, né, que existe macho, fêmea, mas também existe intersexo, que seria uma combinação diferente do que é a anatomia genital, que é considerada feminina, com o cromossomo XX, e a anatomia sexual, considerada masculina, com o cromossomo XY, né? Intersexo seria uma combinação. E tudo isso, né? Esses conceitos que eles não são totalmente, eles não dependem uns dos outros, eles também compõem todo esse entendimento, né, da identidade das pessoas e que também é composto por expressão de gênero. Então, a expressão de gênero, ela tem a ver com como a gente se mostra para o mundo. Então, o cabelo que eu uso, a roupa que a gente veste, se eu uso maquiagem, se eu não uso maquiagem, se eu uso barba, se eu não uso barba, podendo ser uma expressão de gênero mais feminilizada, mais masculina ou mais andrógena, né? Isso tem a ver como a expressão de gênero, ela já é uma escolha. Ela é como a gente escolhe se vestir, como que a gente escolhe se mostrar para o mundo. Então, esse boneco aqui, ele é bem didático, assim, porque ele mostra até com as setinhas, né, como que é relacionado isso.
E aí, trazendo esses conceitos, né, com mais profundidade, principalmente identidade de gênero e orientação sexual, que são mais confundidos entre si. Então, a identidade de gênero, ela é uma experiência subjetiva e social de cada pessoa com base no gênero vivenciado. E ela pode ter relação ou não com o gênero atribuído ao nascer. Por exemplo, eu sou uma mulher cisgênera, porque quando eu nasci, por causa da minha anatomia sexual, disseram que eu era uma menina. E eu me identifico enquanto mulher. E aí, isso que quer dizer uma pessoa cisgênero? Que não sei se eu vou destravar uma memória muito antiga de vocês, do tempo de colégio, talvez, mas não sei se alguém lembra das aulas de química, que tinha o conceito cis e trans, que cis significa do mesmo lado e trans significa do outro lado. Então, quando uma pessoa é transgênera, ela, ao nascer, ela foi designada um gênero, e ao longo da vida dela ela se entendeu como parte de outro gênero. E o que é muito importante é que todas as pessoas possuem uma identidade de gênero, não apenas pessoas transgêneras, travestis ou transexuais. E aí, nisso que entra o que é uma pessoa cisgênera, né? Uma pessoa que não é trans. E eu friso o quanto é importante isso, porque tem pessoas que, muitas vezes por falta de conhecimento, acabam comentando: eu não sou trans, eu sou normal. Mas é como se dissessem que uma pessoa transgênera ela não fosse normal, né? E por mais que digam, tem algumas pessoas também que digam que esse negócio de LGBT é super novo, né? Mas existem diversos registros ao longo da história da humanidade, em diversos povos, em diversos momentos, de pessoas que se relacionavam homoafetivamente, de pessoas que nasciam e eram designadas por um gênero e depois se identificavam com outro gênero. E, para além do registro histórico, há na natureza registradas mais de 1.500 espécies que já foram observadas tendo relações que a gente chamaria de homossexuais, né? Relação com o mesmo sexo. Não sei se vocês já viram aquelas histórias dos pinguins. Tem um aquário, acho que em São Francisco, que tem um casal de pinguins gays, que eles até roubaram ovo para chocar. Então, entendendo que nós somos parte da natureza, nós somos animais racionais, né, como nós nos chamamos. Mas nós somos animais ainda sendo. E por que com os seres humanos seria diferente? Gente, se tiver algum momento confuso, pode levantar a mãozinha, falar alguma coisa. Estão me acompanhando até aqui? Tá beleza? Sim, sim. Sim. Beleza, então. Seguindo, falando de orientação sexual, né? Essa capacidade de cada pessoa sentir-se atraída sexual, afetiva ou emocionalmente. E é um processo complexo, espontâneo, que não é entendido como questão de escolha ou opção. Então, a expressão opção sexual, ela era usada antigamente, mas ela já caiu em desuso desde os anos 90, porque a gente entende, né? Como eu falei, a minha piada muito ruim, que no coração ninguém manda. Então, a atração, ela não é uma escolha. E a gente não deve mais falar essa expressão opção sexual, e sim orientação. E aí, tratando, né, da sigla, afinal, o que é essa sigla LGBTQIAP+, e qual que é a versão certa, né? LGBTI+, LGBT+, enfim. Eita, desligou aqui a minha câmera, gente. Só um momentinho. Bom, eu vou continuar falando aqui enquanto eu tento aqui Agora conseguir. voltou. Ai, que bom.
Tem muita gente que se pergunta, né, qual que é a versão certa da sigla? Mas, na verdade, todas essas versões estão corretas, contanto que seja desde a menor LGBT+, quanto LGBTI+, quanto essa maior que eu estou utilizando aqui. O importante é que tenha um mais para abarcar todas essas identidades que a gente vai mencionar. E aí, começando com as orientações sexuais que fazem parte dessa sigla, né? Essas são provavelmente a que vocês já conhecem, essas que são mais conhecidas do começo da sigla, né? Então, começando pelo L de lésbicas, ele significa mulheres que se sentem atraídas afetivamente, sexualmente por outras mulheres. Isso não tem a ver com a identidade de gênero delas. Então, pode ser uma mulher cis ou uma mulher trans. Se ela se sentir atraída apenas por mulheres, a orientação sexual dela é lésbica. Já homens gays, né, são homens que se sentem atraídos afetivo e sexualmente por outros homens, podendo esses homens serem cisgênero, né, ou transgênero. E pessoas bissexuais, que é o meu caso, são pessoas que se sentem atraídas por mais de um gênero. Então, a gente, como eu disse, né, eu gosto de pessoas. E isso, para mim, não é algo que influencia se eu só vou me sentir atraída se for um homem, ou só vou me sentir atraída se for uma mulher, ou também, na verdade, eu posso me sentir atraída por homens, por mulheres, por pessoas não binárias. E isso não implica também que existe um estigma muito grande sobre pessoas bissexuais, que é uma atração por literalmente todas as pessoas que passam na rua. Isso tem a ver, na verdade, que o gênero ele não vai ser importante para significar se eu vou me sentir atraída por aquela pessoa ou não. O que importa mais todos os outros fatores, como eu me relaciono com aquela pessoa, quem é aquela pessoa enquanto ser humano, do que se ela é homem ou se ela é mulher, ou enfim. E aí, passando para a parte de identidade de gênero, na sigla, né? O T ele é um termo guarda-chuva, que é de trans. Então, ele designa tanto pessoas transgêneros, quanto transexuais e travestis. E esse conceito, ele remete, como eu falei, a uma pessoa que possui uma identidade de gênero que é diferente da identidade que foi dada a ela quando ela nasceu. Então, as pessoas trans, elas podem ser homens, mulheres e até mesmo pessoas não binárias. E algumas pessoas trans, elas podem recorrer à hormonioterapia e a intervenções cirúrgicas, né? Só que isso é algo muito pessoal. E nem todas as pessoas trans querem passar por esse tipo de transição, por essas intervenções. Isso tem a ver pode ter a ver com desejo, né? Elas não quererem passar por esse processo, que é um processo que tem todo um envolvimento físico, emocional e muitas vezes financeiro também. Ou tem pessoas trans que elas não têm o privilégio de ter acesso a esse tipo de recurso para fazer a transição. Mas isso não faz delas menos trans, né? Não é só uma pessoa que fez uma redesignação, uma cirurgia de redesignação sexual, que é uma pessoa trans. Então, falando, né, isso tem a ver mais com identidade de gênero, como essa pessoa se entende. E o queer, né, essa letra Q, que é uma questão na sigla, ele é referente ele é um termo do inglês, né, o queer, que não é tão usado no Brasil, na América Latina, mas em países de língua inglesa, esse termo é um termo guarda-chuva para pessoas que têm orientação sexual ou identidade de gênero fora da heterossexualidade ou fora da cisgeneridade. Então, o queer, em lugares que se fala em países anglófonos, né, ele seria como
uma representação da comunidade inteira. E esse termo ele já existia mesmo antes do movimento LGBT começar. Então, por isso que nesses lugares, muitas pessoas elas optam por se auto-identificar enquanto queer. Mas isso aqui no Brasil, a gente costuma não usar muito esse termo, a gente usa mais a expressão eu sou uma pessoa LGBT. Já para pessoas intersexo, como eu estava falando, né, antes, esse é um assunto que traz muitas dúvidas para as pessoas, né? Porque nós somos ensinadas que existe o sexo masculino e o sexo feminino, né? Só que pessoas intersexo são pessoas que nascem naturalmente com cromossomos diferentes de XX ou XY e ou tem uma anatomia fora do que é entendido dentro do binarismo homem e mulher. Ou seja, são pessoas que quando nascem, a equipe médica não consegue dizer essa criança é um menino, essa criança é uma menina. Há uma ambiguidade, tanto nos órgãos quanto na anatomia dessa criança, que muitas vezes acaba passando por uma cirurgia que, na maior parte das vezes, não é essencial. Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente a existência de pessoas intersexo, porque não é uma taxa irrelevante da população. Há pesquisas que mostram que de 1 a 4% da população mundial é intersexo. Ou seja, há mais pessoas intersexo no mundo do que pessoas ruivas. Há mais pessoas intersexo no mundo do que pessoas de olhos verdes. E a gente não vai falar assim, pessoas ruivas não existem. Parece bem absurdo, né, a gente falar isso. Só que por que isso é tão pouco falado, mencionado, né? Como eu disse, muitas crianças, quando nascem, para elas serem adaptadas no entendimento do que é masculino, do que é feminino, elas passam por cirurgias que muitas vezes não afetam a saúde dela, no sentido de que vai melhorar a saúde, mas é mais uma adequação cosmética, uma adequação como uma cirurgia plástica, né? Para adequar essa criança na percepção que a nossa sociedade tem do que é normal. E atualmente são reconhecidas pela ciência pelo menos 40 tipos de combinações cromossômicas e anatômicas humanas. Então, se a gente for falar assim, quais que são as combinações, né? A gente é ensinado que existem duas, né? O XX e o XY com anatomia tal e anatomia tal. Só que, para além dessas duas, tem pelo menos mais 38 combinações diferentes já registradas, né? E o movimento intersexo, principalmente no Brasil, pauta a questão da visibilidade dessa pauta, né? E para que não haja mais cirurgias desnecessárias dessas pessoas que muitas vezes não têm, quando elas nascem, não têm nem escolha do que elas querem fazer ou não. E muitas pessoas intersexo elas acabam descobrindo que são intersexo mais tarde na vida. Passaram por alguma cirurgia de... Né, a gente fala sobre cirurgia de redesignação sexual muito para pessoas trans, mas isso acontece com pessoas intersexo, né, ao nascerem. Passaram por uma cirurgia de redesignação sexual e aí acabam, na vida adulta, por exemplo, tentando ter um filho e descobrindo que não podem por algum motivo, e investigando isso, fazendo alguns exames e acabam descobrindo que são intersexo. E assim, passam a vida toda sem saber disso, né? E dessa parte que é super importante para a composição de cada um, né? Conhecer a sua própria anatomia. E talvez vocês, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Essa palavra intersexo, mas muito provavelmente vocês já conhecem a expressão que era usada antigamente, que era a expressão hermafrodita, que não se usa mais, que é
já que é uma pessoa intersexo. Hermafrodita quer dizer uma pessoa que tem as duas composições sexuais, tanto masculina quanto feminina, completas, e uma pessoa intersexo ela tem uma combinação dessas composições sexuais. Mas essa expressão já foi muito usada em novelas, né? Um personagem que era hermafrodita e que hoje a gente chamaria de intersexo. E aí, para além das pessoas intersexo, né, que compondo a sigla, nós temos uma orientação que é a sexualidade, né? Então, uma pessoa sexual é uma pessoa que ela não sente nenhuma ou pouca atração sexual por qualquer gênero. E isso não significa que essa pessoa ela não possa ter relacionamentos afetivos, ela não possa desenvolver sentimentos amorosos, românticos por outras pessoas. E isso não significa também que ela não possa ter uma vida plena, que há alguma coisa errada nela e que precisa ser consertada. Nós temos também o P da sigla, que significa pansexual, que é uma orientação sexual em que as pessoas desenvolvem atração física, amor e desejo por outras pessoas, independentes de sua identidade de gênero. E aí talvez vocês estejam um pouco confusos com a diferença de pansexualidade, bissexualidade, né? E essa diferença, ela tem muito mais a ver com a autoidentificação do que com uma diferença de descrição. Então, tem pessoas que, inclusive, se dizem que são pansexuais ou que são bissexuais de forma usando quase como sinônimos. Tem pessoas que preferem o termo pansexual, porque esses nomes eles vieram em momentos diferentes, em movimentos históricos diferentes. E isso é como a diferença de mulheres trans e travestis. Sempre perguntam isso, sempre há essa dúvida, né? Isso também tem a ver com a autoidentificação. Então, o termo travesti, ele só existe aqui no Brasil, na América Latina, né? Mas principalmente no Brasil. E pessoas que se identificam, né, como travestis, elas também estão se identificando com toda a luta histórica das travestis no Brasil, que passaram por diversas opressões, né? Principalmente foram perseguidas, né? Ainda hoje são perseguidas. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E a expectativa de uma pessoa trans aqui no Brasil, principalmente travestis, é de 35 anos de vida. E eu acho esse dado, assim, eu sempre estou falando sobre esse dado, mas eu acho extremamente chocante toda vez que eu falo sobre ele. Não sei se vocês já sabiam, né, que a expectativa de vida de pessoas trans é 35 anos no Brasil. Mas imagina, eu acredito que tem muitas pessoas aqui que têm mais de 35 anos ou perto de 35 anos. Imagina pensar uma perspectiva de vida tendo em vista essa situação, esse contexto. Então, tudo isso tem a ver com do porquê a gente está falando isso, né? Porque a gente entender essa sigla é importante, o contexto de cada grupo dentro da comunidade. E aí, finalizando esse passeio que a gente fez por cada letrinha, né? Algumas vezes tem algumas outras letras que são mencionadas, mas essas são as que a gente trata principalmente. Mas, para além disso, tem um símbolo de mais, que é o símbolo que está no final de todas aquelas variações de sigla que eu falei aqui, né? E que quer dizer que essa comunidade ela é uma comunidade plural e que existem muitas outras possibilidades de identidade, de existência, para fora do que a gente entende como heterossexualidade, cisgeneridade. Então, esse mais é para abarcar todo mundo nessa comunidade. E acabando, né, esse momento
do que é cada letrinha, que é literalmente o que a gente chama de letramento, eu queria dizer que você não precisa saber qual é o significado de todos esses conceitos, né? Foi todo um momento bem denso agora, de entendimento do que é cada coisa. Mas você não precisa sair daqui sabendo o que é tudo isso. O importante é ouvir mais. O importante é acolher as pessoas LGBTs, ouvir as pessoas e dar importância para o que as pessoas falam sobre as suas próprias experiências. Então, quando uma pessoa diz, eu me identifico dessa forma, isso que ela está fazendo, ela está depositando confiança em quem está ouvindo, porque ela entende que aquele espaço é seguro para ela se abrir, para ela falar quem ela é. E aí, uma coisa que a gente fala aqui na Transcendemos, que tem duas coisas que são muito importantes para quem se compromete com ser uma pessoa aliada de diversidade e inclusão, e pensando não só na pauta LGBT, mas em todas as outras pautas, que é necessário duas coisas. A primeira é humildade, então, se colocar nesse lugar de ouvir, de escutar e de sempre poder aprender, né? Já que nós somos seres humanos e nós nunca vamos saber de tudo, mas é se colocar nesse lugar de saber que eu posso aprender e de tentar aprender. E coragem também. E aí a coragem, ela tem a ver com a gente se posicionar. E aí eu trouxe algumas dicas, né? Algumas dicas práticas, pensando no dia a dia. O que a gente pode fazer para promover a inclusão de pessoas LGBTI+, nos espaços de trabalho, onde a gente frequenta, né, nos nossos espaços de sociabilidade, na nossa família, enfim, em todos os lugares que a gente convive. A primeira é que, se você não souber como a pessoa ela se identifica, se você não sabe como deve chamar a pessoa, na dúvida, pergunte qual pronome que ela usa ou como ela gostaria de ser chamada, se ela gostaria de ser chamada como ela gostaria de ser tratada, se ela gostaria de ser tratada no feminino, no masculino, enfim. Ou, se você não souber, se você não tiver tido a oportunidade de perguntar, né, para a pessoa, chame ela pelo nome. Por exemplo, quando a gente... se a gente estiver conversando com outra pessoa, e aí eu vou falar assim, de alguma coisa que a Andrea fez. Aí eu vou falar... Eu não sei se ela prefere ser chamada por ele, por ela. Ao invés de eu usar presumir como que ela se identifica, eu posso falar assim, Andrea falou tal coisa. E aí esse artifício da pergunta, de poder perguntar, olha, eu queria saber como você prefere ser chamada, isso, gente, está tudo bem a gente perguntar. Isso não é problema nenhum. E, inclusive, isso demonstra que você se importa o suficiente para fazer a pessoa se sentir confortável. Isso já é um passo, né, para criar espaços mais seguros e mais acolhedores para essas pessoas da comunidade LGBT. Já tem outras perguntas que eu diria que não cabem muito mais a gente fazer, que são perguntas relacionadas a tanto a vida da pessoa, né, a vida sexual, ou como que essa pessoa, a parte do corpo até dessa pessoa. E eu digo assim, uma dica, duas dicas, na verdade, para a gente identificar se é uma pergunta ok ou não é uma pergunta ok, é a gente pensar assim, essa informação, ela é essencial para o meu trato com aquela pessoa? Então, eu saber como a pessoa ela prefere ser chamada é essencial,
para eu lidar com aquela pessoa no dia a dia, né? Para eu falar com aquela pessoa, para eu descrever algo, uma conversa que eu tive com aquela pessoa. Mas eu saber qual o nome que estava escrito na certidão de nascimento dela, antes dela fazer transição de gênero, é essencial? Não é. Ou, por exemplo, fazer uma pergunta sobre as relações sexuais que essa pessoa tem, isso também não vai acrescentar em nada na minha relação com aquela pessoa. E aí a segunda dica é para a gente, como a gente sabe se essa pergunta é adequada ou não, se esse comentário é adequado ou não, é a gente pensar assim, a gente virar a chavinha e mudar o contexto. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa, às vezes uma pessoa trans, uma mulher trans chega e fala assim, o meu nome é Cristal. E a pessoa curiosa pode perguntar assim, mas qual que é o seu nome verdadeiro? Mas se eu, Jamília, uma mulher cisgênera, chegar e falar assim, meu nome é Jamília, todo mundo vai falar, tá bom. Ninguém vai perguntar nada. Então, por exemplo, se às vezes já aconteceu comigo de falarem assim, nossa, mas você nem parece que você namora uma mulher, como se fosse um elogio. E aí, se eu chegasse, assim, parecia que a intenção da pessoa era, não sei se ela queria dizer que eu sou bonita, não sei, mas pelo tom da pessoa, parecia que a intenção era fazer um elogio. Mas se eu virar o contexto e falar assim, nossa, você é tão bonita, nem parece heterossexual. Isso não parece um elogio, né? Por que seria um elogio não parecer LGBT? E aí tem outros comentários, né, que muito provavelmente vocês já ouviram em algum momento, né, viram essa situação acontecendo de uma pessoa perguntar sobre um casal homoafetivo, quem é o homem, quem é a mulher da relação, ou para uma pessoa bissexual, mas você não estava namorando com um homem e agora é com uma mulher, enfim. Só que essas perguntas, né, para que elas servem? Já que a gente não perguntaria para uma pessoa fora da comunidade LGBT sobre dessa intimidade dela, sem a gente ser uma pessoa íntima dela. E aí tem alguns comentários, né, que eu acho que são importantíssimos a gente tirar do nosso dia a dia, que são, nossa, mas você até parece uma mulher normal, falando para uma mulher trans, né? Como se fosse, nossa, mas você nem parece trans. E o que tem de errado em parecer trans? Ou um comentário, né, para um cara que se assumiu gay, sua mãe vai ficar triste por não ter netos. Mas, gente, assim como casais heterossexuais que querem constituir família, diversos adotam crianças ou fazem tratamentos de inseminação artificial. A gente tem diversos artifícios para constituir família, tanto por adoção quanto por gestação, né? Há diversas famílias, diversos exemplos incríveis de famílias LGBTs, né? E que isso não influencia se a pessoa é LGBT, se ela vai ter filhos ou não. Também é super comum que falem para um homem gay assim, nossa, ele é lindo, pena que não é homem de verdade. Ou, nossa, que desperdício. Mas desperdício, gente, para quem? Se a pessoa, muito provavelmente, depois de se assumir, está se sentindo mais plena ainda. E aí a gente, quando falam, não, nem homem de verdade, é que eu identifico que há uma confusão entre identidade de gênero e orientação sexual, né? Então, o homem gay, ele não deixa de ser um homem. Só por ele sentir atração por outros homens, se relacionar com outros homens, ele não deixa de ser um homem. Então, ele... Opa, pode falar.
trouxeram um comentário muito pertinente aqui no chat, né? Que as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, também podem não querer ter filhos, né? Como se ter filhos fosse uma obrigação ali colocada para todos os seres, e não necessariamente. Exatamente. Inclusive pessoas heterossexuais, né, que estão no relacionamento. E aí a gente já entra em toda, né, com casais homossexuais, já presumem que esse casal nunca vai ter filhos. E com casais heterossexuais que sempre vai ter filhos. E aí são pressões diferentes, né, daquela mulher no casal heterossexual, até no homem, para ter filhos. E no casal LGBT, há, às vezes, pressões para esse casal não adotar, porque não seria, né, uma família, mesmo que esse casal esteja disposto a criar alguém, né? E às vezes o casal heterossexual ele não está disposto e mesmo assim ainda forçam. Então, isso tem a ver com escolha. Isso tem a ver com escolha. E, por fim, né, esse comentário sobre que eu já ouvi demais, assim, isso é moda agora, isso é uma fase, sobre bissexualidade, né? Como se pessoas bissexuais fossem confusas, ou não soubessem o que querem, ou fossem gananciosas, sendo que já vi, tem outros comentários, né, falando assim, uma hora você vai se decidir e tal. Mas a gente não vê esses comentários sendo feitos, né, para pessoas hétero, assim. Por exemplo, quando você descobriu que você era hétero? Ou você já se decidiu se você é hétero mesmo? Quando a gente faz essa virada, né, de chave, eu acho que a gente consegue entender o quão absurdo alguns comentários que são naturalizados, eles são feitos. E aí esse convite é para a gente desnaturalizar as coisas. Porque essa naturalização ela tem a ver com os nossos vieses inconscientes. Esses estereótipos que são criados socialmente, né? E esses vieses, eles são basicamente atalhos que o nosso cérebro faz para presumir alguma coisa, para não ter que pensar sobre alguma coisa, né? Tipo assim, todo mundo acha isso, por que eu vou achar diferente? Mas a questão é a gente desnaturalizar o que é automático, a gente sair desse automático e começar a fazer um trabalho de se perguntar, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu associo a comunidade LGBT com doença, né? Por que eu penso assim que o lugar de pessoas trans só é na prostituição? Quando a gente está vendo exemplos, né, ainda bem, de avanços de pessoas trans ocupando diversos lugares. Um desses exemplos que eu esqueci de comentar no começo da apresentação, que é da Gabriela Augusto, né, a fundadora da Transcendemos, que ela foi indicada no começo desse ano pela Forbes Under 30 do Brasil. Então, ela foi nomeada como uma das pessoas de revelação da sua área e foi a primeira pessoa trans a ser indicada nessa categoria aqui no Brasil. E isso significa muito, porque a gente entende que é uma vitória não só da Gabi, não só da Transcendemos, mas de toda a comunidade LGBT. São as pessoas trans ocupando os espaços, né? Espaços para além da prostituição, espaços diversos de trabalho, e que deveriam ser, né, a gente estar num caminho de tratar isso com naturalidade. Então, trazendo uma síntese aqui do que a gente conversou, né, dessas dicas práticas. A primeira, então, perguntar como a pessoa gostaria de ser chamada. Perguntar os pronomes, se você não souber como ela se identifica. Isso não tem problema nenhum. Não fazer perguntas invasivas, ponto 2, ou exotificação, né? Perguntar para uma pessoa trans sobre uma cirurgia íntima dela, né? Já que a gente não perguntaria isso para uma mulher cis, uma colega nossa, sobre uma cirurgia íntima dela.
não usar termos como homossexualismo, transexualismo. Esse ismo, ele é um sufixo que quer dizer doença, e já foi, pela toda a luta do movimento LGBT, né, já foi retirado do manual da OMS que homossexualidade, transexualidade não são doenças, são identidades e possibilidades de existência, e opção sexual, né, que não é tratado mais como opção, mas sim como orientação. Não presumir a heterossexualidade das pessoas, porque, como a gente viu, né, no dado lá no início, 61% das pessoas não se sentem confortáveis de falarem sobre a sua orientação sexual no trabalho. Então, às vezes a gente fala assim, mas não tem nenhuma pessoa LGBT aqui na minha equipe, ou não tem aqui no trabalho. Será que não tem? Ou essa pessoa ela não se sente confortável de falar sobre isso? E, por fim, não fazer piadinhas de cunho preconceituoso. Isso eu acho que não precisa aprofundar muito, né? Acho que isso já é um consenso. E aí, para quem quer ser uma pessoa aliada, existem outras formas possíveis, né? Aqui eu trouxe alguns pontos para a gente sair daqui pensando, né? Como que eu posso entrar mais nessa possibilidade, nessa postura ativa de comprometimento e criação de um espaço mais seguro para todas as pessoas, né? Mas no caso de pessoas LGBTs. Então, se posicionar, era aquilo que eu estava falando de coragem, né? Às vezes a gente não faz um comentário, mas às vezes a gente vê um colega nosso fazendo. E aí, então, se posicionar assim, fulano, poxa, esse teu comentário não foi legal, essa tua piada não foi legal, acho que precisa rever isso. Isso requer coragem. Mas a gente falar sobre isso também faz dá a possibilidade daquela pessoa rever o que ela está fazendo, né? E se tornar uma pessoa melhor, já que todos nós podemos aprender. Então, desenvolver consciência dos seus vieses também, como eu falei, tentar entender nesse processo de se perguntar por que eu acho isso, por que eu estou presumindo isso. Então, assumir uma postura ativa na busca por conhecimento. Então, esse momento de vocês estarem aqui já estar assumindo uma postura ativa, mas também não pegarem uma pessoa LGBT e usar ela para perguntar tudo que vocês têm dúvida. Felizmente, a gente está no mundo que a gente consegue acessar o conhecimento na palma das nossas mãos. Então, às vezes, tem coisas que a gente mesmo pode pesquisar, pode assistir um filme, pode ler um livro, enfim, mas buscar esse conhecimento ativamente. E multiplicar esse conhecimento e ser uma pessoa guardiã da causa, né? Então, aquilo que a Andrea estava falando, assim, gente, olha, quem não está aqui, vejam com os seus colegas para falar assim, assistam um webinar. Ou, eu vi um filme muito legal que trata sobre isso, né? Indicar para as pessoas, ser uma pessoa multiplicadora desse conhecimento. E, por fim, apoiar pessoas LGBTs, né? Ter essa escuta, esse acolhimento. Isso porque, se cada pessoa fizer um pouquinho, nós vamos conseguir construir um futuro mais justo. Então, é aquele trabalho de formiguinha, né? Mas se nós formos muitas formiguinhas juntas, o trabalho é feito de uma forma mais ampla e mais efetiva. E aí eu queria dizer, né, isso é um recado até assim de toda a equipe de people aqui da Tecnobank, e que esse é um espaço seguro, é um lugar seguro para você ser quem você é. Mesmo que você não queira, mesmo que você decida não assumir nada, né? Você não queira falar, eu sou tal, eu tenho orientação sexual tal ou não, enfim, que você se sinta seguro para não tolir a sua identidade, para ser quem você é de uma forma espontânea, né? Aqui é essa construção constante para espaços mais
acolhedores, e que tragam esse sentimento de pertencimento para todo mundo. Aí, gente, nós chegamos ao fim da apresentação. Eu gostaria de agradecer vocês pelo apoio, agradecer todo mundo que está aqui, dizer que eu vou ficar aqui, a gente ainda tem mais um tempinho para conversar, para dúvidas, para comentários, e dizendo novamente, né, esse é um espaço seguro para vocês fazerem perguntas, não tem pergunta errada, não tem pergunta boba, aproveitem aqui para tirar aquela dúvida que vocês sempre tiveram. Eu sei que foi muita informação agora, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre coisas que eu acabei de falar, também sintam-se à vontade. Também deixei aqui, né, o nosso contato aqui da Transcendemos, meus contatos também, se vocês quiserem adicionar ou mandar alguma coisa também, estou disponível. E obrigada. Eu que agradeço, a gente que agradece, Jamile. Foi um show de informações para a gente. Eu acredito que algumas pessoas já tinham acesso a alguns conteúdos, mas ainda assim, sempre acho que tem algo novo, algo que dá para somar aí na nossa linha de aprendizagem. Eu mesma vivo nesse constante aprendizado, sou uma interessada, uma curiosa, como eu costumo dizer, e com boa vontade, mas foi muito bom te ouvir e com certeza vai agregar bastante aqui na experiência de todo mundo, sobre todas as pautas que você trouxe. A gente recebeu alguns comentários aqui no chat, o pessoal falando sobre o papo sem enriquecedor, e de fato é um papo essencial aí que vai contribuir bastante para as nossas rotinas, como a gente colocou, não só na Tecnobank e além dela, né? Eu acho que está todo mundo com muita informação aí para processar. A Elisângela acabou de colocar aqui, temos muito a aprender ainda. Maravilhosa essa palestra. Como a gente colocou, a palestra vai ficar gravada para quem quiser também revisitar, né, esse conteúdo todo e relembrar também algo que não tenha ficado claro nesse momento. E é isso, gente. Muito obrigada a participação de todos mais uma vez. A gente vai continuar falando sobre diversidade e inclusão, a gente vai abraçar outros recortes sociais que a pauta pede que a gente abrace, que a gente converse e fale sobre. Agradeço muito a participação, a reserva na agenda de todo mundo aqui, de escutar e se colocar disponível. E muito obrigada de novo, um ótimo finalzinho de dia para todo mundo, um bom final de expediente aí, e até o próximo bate-papo. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Até mais. gente. Tchau, até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.